Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu estou aqui muito feliz em estar com você num podcast que há muito tempo eu gostaria de fazer. Esse podcast é dedicado a você que estuda por um objetivo maior, o sonho de uma profissão, seja medicina, seja engenharia, seja ciência da computação, seja aquela que seu coração queima de vontade de ser, mas esta caminhada não é fácil. Tem muita renúncia, tem muita dificuldade. Quando eu falo dificuldade, eu falo em todos os aspectos. A parte emocional, a parte financeira, a parte da renúncia. Poxa, será que eu vou passar? Eu não passei, meu Deus do céu. Ano que vem vai ser tudo novamente. Se você passa por essas angústias, não se preocupe. Você não é único. Então, qual é o foco desse podcast? Trazer pessoas iguais a você, que passaram por essas angústias, tiveram dificuldades, sofreram em simulados, achavam que passar no curso desejado era um sonho distante. Ah, é aquele pedestal. Não, é possível. É fácil? Não. Mas com muita renúncia, com muita luta, você chega ao seu objetivo. Vamos começar? Este rapaz que eu vou apresentar aqui, não vou dizer o nome, ele vai se apresentar, é um cara brilhante. Veja, eu digo que ele é brilhante não é porque, intelectualmente falando, eu falo da pessoa dele. Por que da pessoa dele? Porque é um cara dedicado, é um cara família, é um cara que é muito bem apoiado pela família, ele tem um alicerce familiar fantástico, e isso ajudou muito ele, fora que ele é muito inteligente. Mas é um cara dedicado, é um cara que sempre estava lá ajudando quem precisava, mesmo sabendo que era concorrente dele. Porque ele sabia que a luta dele iria chegar num lugar mais longe, e chegou. Não passou logo de cara. Acompanhou o Sisu. Todos os dias a gente se falava. Passou nas 70 vagas, na posição 72. Calma. Quando saiu o resultado, eu disse, vai passar, mas não agora. Não vou falar mais não. Deixa ele falar. Com a palavra, Paulo Carneiro. Paulinho. Fala, gente, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer ao meu professor, que hoje em dia eu posso chamar de amigo. Foi o segundo pai para mim nessa trajetória. E estou aqui agradecendo o convite, porque foi muito importante na minha trajetória, e é isso. Ele é um cara muito modesto, tá? Então, assim, vamos falar. Eu quero que ele diga como foi a preparação, se fez outro curso universitário. Por que eu digo isso? Porque eu recebo muita mensagem, professor, eu fiz administração por muito tempo, eu fiz direito por muito tempo, não tenho coragem de voltar, o que é que eu faço? Veja, é sempre tempo de voltar, tá certo? Então, eu sou um exemplo disso, tá? Para quem não sabe, eu fiz veterinária até o 7º período, ia para o 7º, abandonei, fiz matemática, estou aqui, tá? Realizado no meu sonho e, graças a Deus, realizando o sonho de outros. Ele é testemunha viva disso. Então, Paulinho, a história é tua. Conta aí, Paulo Carneiro, como foi? Desde a época de escola, na época de estudo, assim, fez o curso universitário, que você fez outro curso universitário, acho que foi engenharia, se não me engano. Isso. Pronto, outro curso universitário, assim, qual foi o start para dizer assim, não, agora eu quero medicina, tá, o que é que, enfim, detona. Show. Eu terminei o ensino médio em 2018, prestei vestibular e comecei engenharia de produção, lá na Federal. E aí, com o passar dos anos, eu gostava muito do curso, mas lá a gente só pode começar a prática de fato lá para o 7º, 8º período, que foi até onde eu fiz. E quando eu cheguei perto disso, eu saí no 8º, começando no 8º, eu comecei a estagiar, a trabalhar na área e vi que não era realmente meu sonho. Eu vi que eu estava ali mais empurrando com a barriga e realmente seguindo o fluxo,
mas não era de fato o que eu queria. E aí, por muita influência dos meus pais, dos meus irmãos, que seguem a área médica, me identifiquei bastante com a medicina, porque justamente era o que eu estava sentindo falta no curso de engenharia. Eu achava que eu passava muito tempo vendo planilha, vendo infinitas coisas, mas de fato eu não estava ajudando uma pessoa de verdade, assim. De fato. Não, assim, veja, você tinha o gosto pelo curso, claro que você sempre foi um cara muito aplicado no estudo, mas assim, na prática mesmo, na vivência mesmo, naquele desejo de querer ajudar, de querer participar, de querer fazer o melhor para o outro, aquilo não aparecia, aquilo não despertava. E aí o cara fica meio... eu sei o que é isso. E é muito importante ele falar, porque assim, eu já ia perguntar sobre a família, mas ele já tocou aqui na família. O apoio da família é muito importante, porque às vezes o aluno, ele já está fazendo um curso universitário. E às vezes ele fica receoso para dizer assim, não, veja, eu vou chutar o balde e vou fazer outro curso. Lembrando que, quando eu falo chutar o balde, não é de encontro a todos, tá? Não é de encontro a tudo e a todos e estar revoltado com o mundo, não. É a ideia de que, poxa, eu poderia ser melhor nessa profissão. Veja, eu estou aqui num curso universitário, mas não é o curso que me apetece. E eu acho que muito legal também é perceber que mudar a rota não necessariamente é um problema. Aconteceu com o senhor, aconteceu comigo, e assim, às vezes a vida é feita de escolhas, né? A gente tem que ser feito o mais breve possível. É porque na realidade, você tem que entender que o tempo, as pessoas, elas usam o fator tempo, assim, na maioria das vezes, de forma destrutiva. Vou dar um exemplo. Muitos alunos chegam para mim, 17, 19 anos de idade. Não passou, por exemplo, em medicina pela primeira vez. Já estou velho. Não sei o quê. Meu Deus do céu, tudo de novo. Veja, eu tive alunos que tentaram medicina 6 anos. Alunos que tentaram medicina 7 anos, 5 anos. E veja, não se conhecem. Nunca se trocaram uma palavra um com o outro. Um em Caruaru, outro em Boa Viagem, outro na Madalena. Não se conhecem. Mas todos que passaram em medicina, claro, eu falo medicina porque pode ser qualquer curso, disseram assim, estou realizado. Para mim, 5 anos tentando, 4 anos tentando, não faz a menor diferença agora. Estou onde eu gostaria de estar. Então existe, eu vejo isso, essa preocupação louca de querer entrar logo, de não sei o quê. Veja, entenda, as pessoas têm seu timing. A gente vai falar isso daqui a pouco. As pessoas têm seu timing. As pessoas têm mais dificuldades, têm mais habilidades em umas coisas e menos em outras. Veja, eu não estou falando que é incapaz, mas eu estou entendendo que tem pessoas que têm, por exemplo, habilidade de pegar matemática fácil, mas não suporta passar uma taxa de humanidades. Mas ele tem que entender que isso é necessário para ele conseguir ser aprovado. Isso é um outro momento que a gente vai bater um papo aqui. Agora, vê, Paulo, é o seguinte, Paulo deixou a engenharia, a família apoiou o que você já me disse, tal, ele apoiou, tal. Então, assim, quando isso aconteceu, aí você, obviamente, fez as escolhas dos cursos, né? Das isoladas que você queria fazer, que você sabe bem quais que você fez, tá? Me escolheu e eu agradeço a Deus por isso, né? Pela preferência, né? Porque além de ser um excelente aluno, ser extremamente aplicado, tá? Buscava muito, tirava muita dúvida, fazia muita prova, ele vai dizer, tá? Como era, a partir do momento que você deixou o curso que você fazia, certo? E passou a voltar para a vida de ensino médio, tá certo? Queira ou não queira, como era a rotina de estudo? Acordar, como estudava, se fazia atividade física, se estudava de domingo a domingo. Conta aí. É muito legal ter falado disso também, porque eu acho que quando a gente sai de um curso assim, a gente fica meio perdido, né? E aí, como é que a gente vai fazer, o que é que a gente tem que fazer? E aí a primeira coisa, como tu falasse, é justamente escolher os professores. Aí eu fiz minha escolha, graças a Deus deu tudo certo. E aí eu tinha que, primeiramente,
ver onde estavam as minhas dificuldades. Foi meu primeiro passo. Tipo, como eu passei de 4 anos de engenharia, matemática, física, não era uma dificuldade muito grande para mim. Justamente porque minha bagagem que eu vinha de ensino médio bom e também vinha de 4 anos, querendo ou não, mexendo com isso, eu tinha uma bagagem legal nessas matérias, mas, por exemplo, humanidades, linguagens, redação, fazia muito tempo que eu não via quase nada, assim. E até no meu ensino médio, como eu queria engenharia, por exemplo, biologia mesmo, eu não via muita coisa. Humanas, eu também não dava tanto foco, mas aí quando eu tive essa mudança de rota, aí eu realmente tive que parar e, pô, onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu tenho que dar um foco maior? E foi aí que eu vi que eu tinha que dar um foco maior no meu primeiro dia, que é humanas e linguagens, e a redação. E a redação, assim, é essencial, né? Aí falando um pouco do horário, depois que eu defini tudo que tinha que ser feito e realmente parar para estudar, aí eu organizei os meus horários normais das aulas, aí eu botei no cronograma, todas as aulas que eu tinha. E aí o que eu fazia era, meu plano de estudo, eu sempre gostei de trabalhar por metas, não por hora. Porque eu achava que quando eu botava por hora, eu ficava muito preso àquilo e eu ficava muito, acho que às vezes até me cobrava para fazer coisas que não tinha necessidade no momento. Eu acho que, e quando eu não conseguia cumprir algo que eu tinha planejado, isso gerava ansiedade, isso gerava muitos conflitos. É muito bom, Paulo, falar isso, porque eu, assim, todo mundo sabe que, aluno meu, evidentemente, que eu me disponho muito a fazer horário de estudo. Veja, quinta-feira, por exemplo, é o dia que a gente tira dúvida na monitoria, ele e Gondim. E eu tiro dúvidas, adoro tirar dúvidas, mas eu passo mais tempo montando o cronograma de estudo do que tirando dúvida. Veja, não que eu não gosto de tirar dúvida, eu amo fazer questões de matemática, mas é impressionante como as pessoas querem que eu faça horário de estudo. Adoro. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Ele estudava por metas, mas isso é dele. Tem aluno que chega para mim, não, Marconi, veja, eu tenho a meta de fazer 20 questões de matemática por dia. Tudo bem, é um objetivo. Ah, Marconi, eu gosto de estudar 2 horas de matemática por dia. Já é outra maneira de estudar. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu quero fazer 20 questões de matemática. Vão ter conteúdos mais tranquilos, que você vai ter melhor habilidade, que você vai fazer mais do que 20 questões. Mas vai ter conteúdos que você vai ter você vai penar para fazer 20 questões, não faz 10. Isso, justamente. A ideia do estudo por metas que eu fazia é justamente pegar um pouco disso. Porque eu botava, por exemplo, na segunda-feira, eu separava para história, física e química. Eu não botava 2 horas para história, 2 horas para física, 2 horas para química. Eu botava o quê? Fazer as questões que eu tenho de história, as questões que eu tenho de física e as questões que eu tenho de química. Todos os dias eu tinha o que eu tinha que ver no dia, como se fosse uma horário normal. Só que em vez de botar as horas que eu tinha que fazer aquilo, eu fazia, eu tenho que fazer as questões que eu tenho desse assunto. Porque aí eu não me prendia, porque tem assuntos que são mais fáceis e mais difíceis. Aí nos assuntos que são mais fáceis, 2 horas é muito tempo. Então ia sobrar tempo. E nos assuntos que são mais difíceis, 2 horas são pouco. Pronto, vou dar um exemplo. Eu vou interromper Paulinho aqui. Veja, nesse momento eu vi triângulos e regra de 3. Vou dar um exemplo. Triângulos, eu passei 20 questões para casa. Regra de 3, eu passei 55. A galera teve mais dinamismo em fazer regra de 3, que é um conteúdo mais cotidiano, do que triângulos. Então, se um cara estabelece, por exemplo, se numa semana que ele diz, olha, eu tenho que fazer 20 questões, ele vai fazer 30 de regra de 3. Mas talvez ele não consiga fazer 20 triângulos. Verdade. Ou o contrário, porque tem pessoas que têm mais habilidade com geometria, que não é muito comum, mas acontece, do que álgebra aritmética. Então, assim, veja, Paulo, ele foi muito assertivo na estratégia dele. Mas eu insisto, essa estratégia dele deu certo com ele. Talvez você fazer a estratégia dele
não bata com você. Agora, claro, você tem que tentar. Você tem que tentar. Ah, Marconi, veja, eu quero estudar. Como é que eu faço horário normalmente? Eu boto para ele estudar 2 horas de matemática por dia. Por dia. Não, mas eu quero estudar mais. Não importa. É 2 horas. A sua tarefa é essa. 2 horas por dia. Ah, me empolguei. Não importa. Guarde a euforia. Vá e estude com aquilo ali. Porque, na realidade, o que é que acontece muito? O que acontece muito é que a galera estica muito um conteúdo, que, por exemplo, o segundo dia, medicina, e negligencia o primeiro dia. Agora, quando eu falo negligenciar, ele sabe do peso de redação, mas não estuda humanidades. Ele não estuda humanidades. Veja um dado que eu preciso compartilhar. Veja, tem que compartilhar esse dado. Eu, que estou lá convivendo com o pessoal da FPS, pasmem, segundo dia da FPS, eu tive alunos com 40 questões de natureza, acertou 36, 37. Muito bom. Primeiro dia, 22 questões de humanas, acerta 9, 10, 11, porque ele tem aquele pensamento equivocado que eu vou estudar humanas, fazendo questões, fim de semana, curso de internet. Aí, meu amigo, claro, não estou dizendo que todos os cursos de internet são ruins. Eu estou dizendo que ele não pega a mesma dedicação que ele teria com exatas, com matemática, natureza e redação, como humanidades. Por quê? Porque ele tem que ser bom em tudo que ele quer medicina. Mas eu quero computação. Aí é outra história. Eu quero direito. Aí é outra história. Eu quero engenharia não sei de quê. Aí é outra história. Veja, cada um com seus pesos. Então é importante que a gente discute isso aqui de alguém que passou por essa situação e teve a mesma angústia que você teve os mesmos problemas que você teve, essa coisa toda. Antes que eu esqueça, me fala aí, como era teu lazer? Como era teu fim de semana? Saía, curtia a família, tinha alguma atividade física no meio do caminho? Me diz aí. Bora lá. Meu lazer, eu deixava o final de semana bem mais livre do que a semana. Eu gostava, sempre no sábado eu fazia o meu simulado, que era religioso, todo sábado eu fazia meu simulado. E aí eu não fazia nada antes do simulado, porque eu acho que você fazer o simulado cansado, isso altera seu rendimento no simulado, o que pode até causar ansiedade por, sei lá, estudei muito antes do simulado, e meu simulado deu uma queda de rendimento. Aí você gera ansiedade porque teve uma queda de rendimento. Aí o que eu fazia? Eu não fazia nada no dia do simulado, era o dia do simulado, que no caso era o sábado. Aí no sábado eu fazia o simulado, e logo após que eu terminava o simulado eu corrigia os erros das questões, porque sempre, acho que até tu me falou muito isso, que os erros são muito mais importantes que os acertos. Porque é onde a gente realmente consegue crescer. É porque todo mundo só quer ganhar. Veja, as pessoas não entendem que o conhecimento, ele está atrelado ao tempo. O conhecimento, ele está atrelado ao erro. Porque, veja, como é que a pessoa cresce se ele não sabe onde errou? Se você acerta, perde o sentido da coisa. Você tem que entender o desafio do crescer. Eu entendo perfeitamente isso. Veja, eu poderia falar inúmeros relatos de grandes cientistas que passaram 10 anos estudando a mesma coisa, 6, 7 anos, 12 anos, para ganhar medalhas de matemática, Nobel, uma vida de estudo para conseguir, e nunca deixaram de acreditar. Então, mas eles erraram, eles se frustraram, certo? Levaram porta na cara, alguns disseram que não era capaz de fazer. E veja, entenda, você tem que entender que isso você está sujeito. Em qualquer lugar, em qualquer profissão, você tem que estar sujeito, você tem que se blindar quanto a isso. Você tem que olhar para dentro de você e dizer assim, olha, veja só, eu estou aqui para conseguir. Eu vou ter dificuldade, eu vou errar, eu vou aprender com o erro e vou para frente. Não é chegar assim, eu errei, eu vou me enterrar, meu Deus do céu, eu sou muito burro, eu não sei o quê. Vou dar um exemplo. A gente teve matemática com Marconi, contando com ele, tivemos, eu acho que 22 aprovados em medicina, juntando o PE
e federal. 25, eu acho. Foi mais de 20, que já é um número estapafúrdio, certo? Veja, me perdoe, mas eu não sei se tem algum curso de matemática que chegue nesse patamar. Eu não sei. Pode até ter, ótimo, tem ótimos profissionais. Mas, veja, eu não vou nem falar das particulares. O pessoal que trabalha com a gente na mídia já contou uns 300, acho que uns 150, 180, 200, conta lá no Instagram, mas entenda, todos esses se frustraram antes. Todos esses bateram na trave. Os que passaram em terceiro lugar, os que passaram em segundo, os que passaram em primeiro, os que passaram 4 anos estudando particular de medicina, mas você viu aquilo pronto. Você viu aquele card pronto, ali tá lindo, meu amigo, mas calma. Todos aqueles sofreram, disseram que não conseguia, dormiram chorando e acordaram chorando, mas um dia chega. O quão você vai insistir, aí é com você. É porque a galera vê muito resultado, né? Vê resultado, mas não vê a trajetória. Tem pergunta por aí? Parece que o pessoal tá mandando aqui umas coisinhas aqui, umas perguntas aqui no Instagram. Olha aí. O pessoal tá dizendo por aqui, tá gritando por aqui. Eu não vou olhar não aqui não, porque não quero mais, a pessoa tá com medo de olhar aqui o celular. Tem pergunta para mim? Como é que tu lidasse com desânimo e cansaço? Porque sempre bate, né? Eu acho que principalmente nesse meio caminho, né? Entre maio e agosto, que tá longe da prova, mas também já teve um caminhado muito grande, de janeiro, fevereiro até aqui, né? Bate aquele cansaço, você pensa que você não é capaz, que você desacredita, né? Você vê tudo caindo ao seu redor, muita gente desistindo durante o processo, e a gente tem que se manter resiliente nesses momentos, né? Aí eu acho que para mim foi muito importante o apoio dos meus amigos, no curso mesmo. Eu fiz muitas amizades que, graças a Deus, hoje em dia posso dizer realmente que são meus irmãos, que me ajudaram durante esse processo, que eu dizia muito para eles que um apoia o outro, né? Eu não deixo tu sair, mas tu também não deixa sair. A gente sempre se apoiava. Eu acho que também na minha família, assim, tive muito apoio nesses momentos difíceis, assim. Eu acho que é quem a gente realmente pode contar. Apoio de professores, né, também. Já cheguei muito a pegar esse homem aqui. É verdade. Parece que chega, dava uma agonia. Lá vem Paulinho, Marconi, eu tenho uma questão pra tu, eu digo, olha. Aí às vezes eu dava aula o dia todinho. Aí lá vinha ele com aquelas bombas pra mim. Aí, assim, boa parte das vezes, pra ele faltava o start. Alguma coisinha assim pra startar. Aí Marconi saiu. E outras assim, não tinha jeito, ó, Paulinho, velho. Dá não, velho. Dá não. B.O. Aí depois eu pensava e eu mandava mensagem pra ele, né? Ó, Paulinho, faz assim. Cone saiu. Então, assim, foi o bem que a gente se fez um ao outro, eu educando e ele retribuindo, né? Assimilando o que foi passado e o sucesso, a gente sabe onde foi parar. Tem mais pra gente? Método mais eficaz para estudar matemática para medicina. Essa é minha, né? Vamos. Ó, primeira coisa, você tem que fazer a sua autoavaliação. O quão a matemática, o volume de matemática que você tem. Eu fiz um bom curso de matemática no meu ensino fundamental e médio. Já comece pensando aí. Porque você tem que pensar o seguinte. Se você já começa a identificar onde está a falha, você vai ter que ir em cima dela. O aluno muitas vezes chega para mim e às vezes ele tem muita dificuldade em operações básicas de matemática. Soma errado, multiplica errado, não sabe tirar um mínimo comum entre frações, divide errado. Veja, isso se resolve. Mas muitas vezes ele não enxerga isso, ou às vezes ele enxerga e quer mascarar. Eu vou me rebaixar para alguém me ensinar a dividir com vírgula, aí me perdoe a palavra, é burrice. Porque, veja, toda dúvida ela é importante. Entende? Todos aqueles que constroem da base. Façam uma avaliação, quantos simulados, quantas questões você errou, por quê? Ou somou errado, ou multiplicou errado, ou dividiu errado. Então,
não é demérito nenhum. Tanto que, quando eu monto o horário de estudo, as pessoas chegam para mim e eu boto meia horinha por dia de matemática fundamental. Eu passo o livro de ensino fundamental. Vá aqui. Não precisa passar o ano todo com isso. Mas vai ter uma hora que sua base vai chegar. O vício da calculadora é ruim. Porque limita você. Ele limita você a raciocinar. Entende? A pensar. Porque você tem um aparelho que dá tudo para você. Ah, Marconi, há muito tempo que eu estou parado. Tudo bem. Mas você pode estar o tempo parado que for. Mas se você teve uma boa formação em matemática, ela volta. É só você lembrar de conceitos, sentar e estudar. Acho que começar a estudar matemática para medicina parte do pressuposto de você começar com a matemática mais fundamental, vir crescendo, que isso não demora, tá certo? Até chegar em assuntos mais avançados. Ah, Marconi, eu quero aprender função. Mas às vezes ele não sabe trabalhar com coeficientes, ele não sabe o que fazer cálculo percentual simples, tá? Então ele não tem ideia da diferença do que é juros simples e composto. Entende? A ideia é essa. Uma coisa muito legal também para complementar, puxar um pouco a sardinha para mim, né? Aí também a monitoria ajuda muito nisso. Acho que ano passado, com os monitores que tiveram, eles me ajudaram bastante a ajeitar lacunas, corrigir lacunas que eu tinha em alguns pedaços da matemática, e eles me ajudaram bastante. E eu acho que as monitorias ajudam muito, assim. Eu acho massa, assim, quando chega o pessoal e fala, ó, eu tenho dúvida nisso, sei nada, me ajuda. E aí a gente vai corrigindo aos poucos, detalhes, vai fazendo as questões. Eu acho que isso acrescenta muito, e eu acho massa. Quanto você acertava? Essa é uma pergunta boa. Deixa eu ver. Eu lembro que meu primeiro simulado, eu fiz linguagens. Eu fiz 27 questões. Humanas, eu acho que foram 28 ou foram 29. Aí matemática foi um pouco melhor, eu tinha feito 36. Eu acho que, não, 38, foi 38 no meu primeiro simulado de matemática. E natureza eu fazia 31, 30, acho que era isso. Que, tipo, como eu tive uma base de biologia muito fraca, natureza era basicamente, eu ia bem em física, ia bem em química, e biologia era sempre muito ruim. E aí, a gente vai vendo os erros, né, vai corrigindo, e aí ele vai subindo gradativamente, né? Mas eu nunca perdi esse ritmo de simulado. E redação. Minha primeira redação, eu tirei 740. Foi minha primeira redação do ano. É frustrante, né, velho? Foi Mas chega, 740. mas chega. Você é a prova disso. Foi justamente isso. Como não perder tantas questões por falta de atenção? A falta de atenção, ela pode ser de vários fatores. Ele pode não ter boa base em matemática. Ele pode querer atropelar o pensamento preocupado com o tempo de acabar. Certo? Ele pode ter um déficit de atenção, que acontece, pode acontecer com certeza, claro, né? A gente sabe que acontece, é muito frequente, né? E ele pode também querer, acontece muito, o aluno acha que ele aprende muito quando ele só faz questões de matemática muito difíceis. Ele não entende que ele cresce muito mais quando começa com questões mais fáceis e vem subindo. Vou dar um exemplo. Eu faço simulado. Tem questões que eu coloco no simulado ridiculamente fáceis. E o aluno erra. Mas quando tu não acredita que eu errei isso, eu somei errado, eu dividi errado. Então assim, aí, me mostra aqui. Tá vendo que você fez tudo certinho? Não, eu fiquei preocupado com o tempo. Ah, eu fiquei com medo de errar. Veja, se você tem a confiança, só vai. Medo sempre vai ter. Você tem que aprender a conviver com isso. Tem mais? Tem. Por que não passou na primeira chamada? Aí é contigo. É pra mim. Primeiro, eu acho que era muito que eu tinha conversando com meus colegas depois de que tudo deu certo, né? Que meu segundo dia foi muito bom.
mas meu primeiro dia, principalmente linguagens, deu uma caída e o meu TRI também não ajudou muito. Meu TRI de linguagens e humanas. Mas é justamente isso que eu estava comentando com o pessoal. É que o primeiro dia ele não te aprova, porque o maior peso está no segundo dia. Mas ele te tira muito. E o que me tirou realmente dessa primeira lista foi justamente o meu primeiro dia. Porque, querendo ou não, eu tive um crescimento muito grande nesse meu primeiro dia, mas a minha lacuna era muito grande. Tipo, o buraco era muito embaixo nesse primeiro dia. E aí eu fui corrigindo, mas ainda assim teve essa diferença, né? E meu TRI também não ajudou muito. Acho que foi isso o que me tirou da primeira lista. E agora a última. Ambos, o que vocês recomendam para os alunos na reta final de preparação para o vestibular? Como otimizar esse período? Vamos lá, eu vou falar primeiro como professor e ele vai falar como aluno, né, que passou já. Reta final. Para mim, primeira coisa que ele deve fazer, organizar a cabeça dele. Ele tem que organizar a parte emocional dele. Porque a parte intelectual ele adquiriu com o tempo. Isso aí é fato. Só que não adianta você ter um vasto conhecimento intelectual se você não está com a cabeça boa para fazer prova. Se você está angustiado, se você está dormindo tarde, acordando cedo, se você não está fazendo atividade física, se você não está otimizando o seu tempo, tendo um tempo para você, que isso é importante. Porque assim, veja, revisões todos fazem, tá? Bons conteúdos, cadernos finais, listas, intermináveis listas a gente faz. Mas a gente pode fazer todas as listas do mundo. Se você não tiver com a cabeça boa, com o espírito leve e tranquilo e a consciência do dever cumprido, infelizmente, vai ser ruim. Eu sempre digo, saber muito e saber fazer prova são coisas totalmente diferentes. Tá? Eu acho que nessa reta final, revisões é muito importante. Total. Mas justamente essa questão do emocional é o diferencial. Às vezes nem sempre acelerar demais e querer fazer tudo no final. Não dá, porque é muito assunto e você não vai conseguir fazer tudo no final. É bom você ter essas revisões e dependendo da prova que for prestar, por exemplo, o Enem tem os assuntos que caem mais. Mas para a galera das particulares também tem um foco das questões que caem mais. Fazer essas revisões periódicas dos assuntos mais recorrentes nas provas, assim, eu acho legal. E principalmente saúde mental. Saúde mental é o diferencial. Porque independente do conhecimento que você tem, o que vai para a prova é o que você tem e como você está no momento. Dizem que tudo que é bom acaba logo. E assim, eu tenho que encerrar o podcast. Primeiro, encerrar agradecendo a presença aqui de Paulo, que assim, foi um cara que a matemática, que a sala de aula fez com que nascesse uma amizade. Hoje, ele é universitário pela segunda vez. Amém. Faz medicina, vai começar na segunda entrada, é meu monitor, é meu amigo, a gente troca muita ideia, a gente conversa muito um com o outro. Quando ele entrar em medicina, mesmo ele lá, eu tenho certeza que a gente vai estar sempre lá trocando uma ideia, e eu vou estar lá torcendo por ele, vendo as realizações dele, porque é isso que a gente faz, quando a gente ama o que a gente faz, tá? E eu acho que ele conseguiu, você conseguirá, é tudo uma questão de tempo, persistência e dedicação. Veja, a matemática está ao alcance de todos. Se dedique. Como tudo nessa vida, se dedique. Acredite no seu objetivo, no seu sonho maior, que é realização. Quando a sua realização vem, tudo que você passou, parece que você esquece. Porque agora
os sonhos começam a se tornar realidade. Paulinho? Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu gosto sempre de falar que trabalho duro e fé nunca tem erro. É confiar no processo que vai dar certo. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Se liga, viu? Vem mais por aí. Ok? Tchau.